Queridos amigos da nossa família SERS, para quem não me conhece, eu quero me apresentar, meu nome é Gustavo Cordeiro, eu sou promotor de justiça aqui no Ministério Público do Estado de São Paulo, sou também mestre e doutorando em Direito e sou professor de Direito Penal e de Direito Processual Penal aqui no Complexo de Ensino Renato Saraiva. E no encontro de hoje, nós vamos conversar sobre Direito Processual Penal, especificamente no nosso curso pós-edital. Curso do Ministério Público do Estado do Amapá. E, em 15 pílulas de aproximadamente 10 minutos cada, nós vamos desbravar o seu edital e vamos, com toda certeza, aproveitar esse tempo para estabelecer os temas mais importantes no seu concurso público. Então, dessa forma, eu já chamo vocês e convido vocês para que nós comecemos a conversar na nossa primeira pílula sobre inquérito policial. E eu quero falar com vocês, nessa pílula, sobre 7 características do inquérito policial que eu aposto que estarão na sua prova. Vamos lá? Então, 7 características do inquérito policial. Primeira característica, o inquérito policial ele é transitório. O artigo 10, caput do Código de Processo Penal prevê que o inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias se o indiciado estiver preso em flagrante ou preso preventivamente, ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto. Portanto, o inquérito é transitório. Nós não podemos ter investigações eternas por prazo indeterminado. E essas investigações deverão, portanto, se o investigado estiver preso, as investigações deverão durar no prazo máximo de 10 dias, improrrogáveis. E se eventualmente o indiciado estiver solto, aí o prazo será de 30 dias e esse prazo admitirá sucessivas prorrogações. Ok? Primeira característica, portanto, do inquérito policial é a sua transitoriedade. Segunda característica do inquérito policial é o fato de o inquérito ser um procedimento escrito. Vamos lá. O inquérito policial, portanto, é um procedimento escrito. O artigo 9º do CPP prevê que todas as peças do inquérito policial serão, num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas. E neste caso, no caso de datilografia, deverão ser rubricadas pela autoridade policial. Percebam aqui que essa redação do artigo 9º é de 1941. E naquela época, evidentemente, a datilografia era a tecnologia existente à época para aperfeiçoar ali o inquérito. Mas, como essa expressão está trazida na lei seca, é possível que ela caia no seu concurso. E por essa razão que nós recomendamos que vocês conheçam esse dispositivo. Terceira característica extremamente importante do inquérito é que o inquérito policial é um procedimento sigiloso. Vamos lá. Procedimento sigiloso. O artigo 20 do CPP prevê que a autoridade policial, no caso, assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Percebam que o sigilo é fundamental para que as providências policiais de investigação possam acontecer. O elemento surpresa é fundamental para que determinados fatos sejam desvendados na fase policial. Ok? É por essa razão que o Código de Processo Penal prevê que o inquérito policial é um procedimento sigiloso. Mas muita atenção. Esse sigilo, ele não se estende às partes e nem ao juiz.
o delegado não pode opor sigilo ao juiz, ao promotor e também não pode opor o sigilo ao defensor. Mas e aí? A pergunta do milhão que vai estar na sua prova é: quais diligências podem ser acessadas pela defesa durante a fase de investigação e quais não podem? E a resposta dessa questão está na súmula vinculante número 14. Vamos dar uma olhada nessa súmula? Súmula vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova, e aqui está o pulo do gato, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária que digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então percebam, o delegado, a autoridade policial, somente estará obrigada a fornecer à defesa os elementos de prova que já estiverem documentados lá no inquérito. Então, percebam, em relação às provas já documentadas, a defesa tem direito a acessar. Agora, em relação às provas, às diligências em andamento, por exemplo, uma interceptação telefônica ainda em andamento, aí não. Aí a defesa não tem acesso, ok? Somente as diligências já documentadas do inquérito é que devem ser ofertadas à defesa. Por exemplo, oitiva de uma testemunha já ouvida. Agora, em relação a elementos de prova ainda não documentados nos autos, como, por exemplo, interceptações telefônicas que ainda estão em curso, esse tipo de diligência em andamento não precisa ser mostrado para a defesa. Só será mostrado à defesa depois que definitivamente estiver essa diligência concluída e encartada nos autos. Ok? Muito bem. Essa é uma aposta minha para o seu concurso público. Quarta característica do inquérito policial é um procedimento discricionário. O artigo 14 prevê que o ofendido, ou seja, a vítima e o indiciado, poderão requerer qualquer diligência no inquérito. Mas essa diligência será realizada ou não a juízo da autoridade policial. Significa dizer que o delegado tem discricionariedade para tocar o inquérito policial, para desenvolver as diligências que ele entende que são pertinentes. De maneira que as partes podem até, a vítima e o investigado, podem até requerer algumas diligências, mas a efetiva realização dessas diligências requeridas será uma decisão discricionária da autoridade policial. Certo? Próxima característica, o inquérito policial ele é inquisitório. O inquérito é um procedimento administrativo, portanto, não existe a obrigatoriedade de observar o contraditório e a ampla defesa. Certo? Contraditório e ampla defesa apenas são exigíveis a partir do recebimento da denúncia, lá na ação penal. Aqui na fase policial de investigação, não se obriga o inquérito a sujeitar-se à ampla defesa e ao contraditório. Próxima característica, inquérito policial ele é indisponível. O artigo 17 do CPP prevê que a autoridade policial não poderá mandar arquivar os autos do inquérito.
Somente o Ministério Público é quem pode promover o arquivamento dos autos, ok? O delegado, ele não poderá determinar o arquivamento de uma investigação. Por isso, o inquérito é indisponível. E, finalmente, a última característica do inquérito, a respeito da qual quero conversar com vocês, é a dispensabilidade. O artigo 39, parágrafo 5º, prevê que o órgão do Ministério Público dispensará o inquérito se, com a representação, forem oferecidos elementos que o habilitem a promover uma ação penal, como, por exemplo, na situação em que o MP recebe o relatório de uma CPI, de uma comissão parlamentar de inquérito, já com documentos, com depoimentos e tudo mais. Se aqueles elementos que estiverem na representação dessa CPI forem suficientes para o oferecimento da denúncia, o MP não precisa de um inquérito policial para oferecer a denúncia. Razão pela qual se diz que o inquérito policial ele é dispensável. Ok? Dessa forma concluímos o nosso primeiro bloco e no próximo bloco vamos continuar tratando de assuntos quentes para o seu concurso público. Fiquem conosco e vamos juntos.